oração e ao encabeçamento dele. Nós estamos aqui, as meninas começaram a gravar. Vamos nos submeter, seguir os passos desse Senhor, tendo em vista que nós não temos um caminho próprio, né? O que nós temos é Ele como caminho. Então, eu creio que as irmãs já estão aí já há algum tempo, né, orando e louvando, já o início da reunião já tinha acontecido. Eu quero ter um breve momento de oração, e eu queria que as irmãs orassem juntamente conosco para que ele realmente, no final desse compartilhar, a gente crê que ele realmente esteve conosco nessa tarde e abriu os nossos ouvidos e os nossos olhos, né? Senhor Jesus, eu agradeço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus e como Igreja de Cristo, por essa oportunidade. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor seja estabelecido nessa tarde nos nossos corações, nas nossas mentes, abre o nosso entendimento. Visita as nossas irmãs, cada uma delas que estão aqui como convidadas, e as nossas irmãs ali de Cabo Frio, da região dos Lagos. Senhor Jesus, nós precisamos Te ver, nós precisamos realmente tocar no Senhor de uma maneira nova. Rogamos que o Senhor possa fazer isso nessa tarde. Sustenta essa transmissão, sustenta também cada irmã no vigor do Espírito Santo, o único capaz de descriptografar toda a sua mensagem, tornar claro para nós as suas vontades, seu desejo, a sua mensagem nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Quando a Josi me fez o convite para essa tarde, ela me disse que o objetivo seria compartilhar uma palavra voltada para a saúde psicoemocional da mulher. E, na ocasião, eu pedi para ela que, se possível, fizesse um levantamento das necessidades das mulheres da região, para que, levando diante do Senhor, ele viesse a suprir as necessidades das irmãs. E, graças ao Senhor, o tempo para esse levantamento foi curto. Então, as demandas que a Josi me apresentou, elas são, de modo geral, iguais às necessidades das irmãs nas demais regiões. São demandas, tratam-se de demandas genéricas e abstratas, porque, de certo modo, me parece que esse tema da saúde mental, emocional, ainda é um assunto conhecido apenas em partes e superficialmente, entende? É como se nós tivéssemos a oportunidade de participar de uma palestra para compreender um pouco mais sobre o trabalho que a NASA realiza, e aí, no momento de nós listarmos as nossas curiosidades, dúvidas e interesses, para que o staff da NASA pudesse explorar esses pontos e nos fornecer detalhes e especificidades desses processos, pelo fato de nós pouco sabermos sobre toda a operação que é envolvida ali, a nossa demanda se resignasse apenas a questões muito genéricas, ou, no máximo, nós tateássemos em torno dos lançamentos de foguetes no espaço. Isso porque o lançamento de foguetes talvez seja o conhecimento mais concreto que nós tenhamos sobre o que se faz ali na NASA, né? Então, dessa forma, nós estaríamos nos resignando a fazer perguntas sobre esse aspecto apenas, porque toda essa outra gama de assuntos e de operações que corresponde ao trabalho que a NASA desenvolve está alheio ao nosso conhecimento. E eu percebo que, da mesma forma, ocorre quando o tema é saúde psicoemocional. Eu vejo que, ainda que hoje, em função principalmente dos danos psicoafetivos causados pela pandemia, esse assunto da saúde da mente, da emoção e do comportamento, ele esteja tão em voga, o fato é que o que se difunde e o que se sabe é muito mais sobre doenças do que sobre saúde, propriamente dito, né? Fala-se mais de transtornos, como depressão, ansiedade, fobia, compulsões, calmantes, ansiolíticos, antidepressivos. A gente fala mais disso do que sobre o que é saúde psicoemocional, sobre o que é bem-estar, sobre o que é vida plena e tudo o que concerne a esse tema. Mas essa não é uma questão apenas no nosso meio, amadas. Eu vejo que isso é uma questão geral, uma situação geral. Eu tenho me surpreendido ao conversar com as pessoas sobre saúde mental e perceber que esse não é um conceito claro para a grande maioria. O normal é que, ao falar sobre saúde, as pessoas tenham em mente a condição orgânica, fisiológica, né, o corpo físico, tão somente, como se o estado mental, emocional e volitivo não tivesse parâmetros de saúde. E quando há um mínimo de conhecimento sobre isso, as pessoas confundem saúde com a ausência de transtorno, percebe? É assim, ó, se não tem
transtorno, tem saúde. E não é bem assim. As patologias como ansiedade, depressão, ataque de pânico, bipolaridade e outras tantas, elas dizem respeito a um estado limite da nossa capacidade de gerenciamento da mente sobre os pensamentos, sobre as emoções e sobre as vontades. E estar no limite da capacidade mental, emocional e volitiva não pode ser o critério que nos indique que está faltando saúde. Então, olhe para você durante todo esse compartilhar, tá? Talvez você não esteja no quadro de ansiedade, depressão ou qualquer outra patologia e pense que está cheio de saúde. Saúde não é isso. Saúde não é ausência de doença, a gente vai descobrir mais para frente. As patologias, ou seja, as doenças, elas são um indício de que a nossa capacidade de administrar o que ocorre no nosso interior chegou ao limite. Mas a saúde começa a faltar quando pequeninos e corriqueiros comportamentos começam a se tornar hábito. Quando, por exemplo, a procrastinação, a falta de assertividade na comunicação, a falta de manejo das emoções, a mentira, a fuga, esses pequenos comportamentos começam a bater ponto no nosso dia a dia. O assunto saúde psicoemocional não diz respeito a doenças, mas diz respeito a um apanhado de assuntos que cooperam para que um quadro de doença não se instale. O assunto saúde psicoemocional engloba a habilidade de manejar as emoções perturbadoras, como, por exemplo, a raiva, a angústia, a tristeza, o desânimo. Saúde psicoemocional diz respeito a empregar de maneira equilibrada os nossos recursos internos para responder às exigências do nosso ambiente, exigências no trabalho, em casa, os desafios. Então, essa saúde, ela diz respeito ao nível de resiliência que nós temos diante das adversidades, diz respeito à ampliação do nosso repertório comportamental, que seria o conjunto de habilidades para interagir socialmente de maneira satisfatória, de manter relações saudáveis, e entre outras, né? Eu estou tentando acompanhar aqui, ver se tem alguma pergunta, mas eu não vou poder responder agora, né? Se tiver, a Josi vai guardando aí para depois a gente responder. A saúde psicoemocional, então, ela engloba cultivar de maneira intencional, ou seja, eu tenho a intenção de cultivar emoções que possam impulsionar a minha capacidade de produzir, de gerar, de criar, engloba saber resolver problemas, utilizar as forças pessoais, desenvolver a habilidade de reconhecer em si, no outro, as emoções mais predominantes para interagir de forma mais assertiva e tantas outras coisas. Mas o mais importante e que alcança maior destaque, inclusive nessa nossa conversa de hoje, é que a saúde mental, emocional e volitiva, o que é isso? Saúde da mente, saúde da emoção e saúde das vontades, do comportamento, né? A nossa conversa de hoje se pauta propriamente na importância que a saúde tem nessas instâncias, porque essas instâncias, essa saúde psicoemocional é o pano de fundo que fica permanente na nossa vida, é o pano de fundo que dá forma e estrutura, que dá sustentação à nossa saúde física e espiritual. Porque se não há saúde psicoemocional, não há saúde física e não há saúde espiritual. Por quê? Porque quando na minha mente os pensamentos ficam presos ao passado, sobre o que foi, ou sobre o que deveria ter sido, quando minhas emoções é que determinam as minhas ações, ou seja, eu só faço ou não faço algo porque tenho ou porque não tenho vontade, ao invés de fazer ou deixar de fazer, porque é para isso que eu tenho sido alcançada pela graça. Quando eu dou vazão aos meus impulsos, priorizando a minha satisfação em detrimento, ou seja, em prejuízo da vontade de Deus ou da sanidade dos outros, quando as preocupações com o amanhã se avolumam, tudo isso sobrecarrega a mente, a emoção e a volição. E quando a psique está sobrecarregada, e aí a gente tem que lembrar que psique não é só mente não, tá? A psique é a alma, a psique é a mesma coisa que a alma. Então, quando a psique, a alma está sobrecarregada, o espírito e o corpo são afetados. Não tem outra regra, essa é a regra. As escrituras, elas revelam que, na sensibilidade, o Espírito fala conosco como um leve cicio, ou seja, seria uma leve brisa. Ela diz também que esse Espírito é o comunicador da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Então, o Espírito que comunica a vontade do Pai para conosco.
E é esse mesmo Espírito que dispensa Deus para o nosso interior, alimentando o nosso ser com o falar de Deus. É por isso que a fé vem pelo ouvir. Mas se as emoções estão tomadas, se as vontades estão impulsivas e a mente tão intensamente Irmã, Amém, amém, voltou. cortou, né? Pronto, amém. Então, eu estava falando que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito, que é tão suave, se a gente está com a cabeça tão tomada. Se a gente não consegue ouvir a voz do Espírito, automaticamente o acesso de Deus ao nosso interior é cortado. E sem o operar desse Deus, que é vida em nós, a psique, que é a alma, se encontra acuada. Ela está ali resignada, restrita, num celeiro que é propício à multiplicação da iniquidade. E é por isso que a alma adoece. Então, quando a psique não consegue gerenciar essa carga, o corpo entra em cena para dar um suporte. A alma, então, que está cheia daquelas cargas emocionais, né, cheia de pensamentos, de emoções e de vontades, ela não consegue lidar, gerenciar, ela joga, ela despeja no corpo toda essa carga, e aí isso resulta nas doenças psicossomáticas. Então, agora, não somente a alma está enferma, a nossa psique está enferma, mas também o corpo físico também fica enfermo. Dores de cabeça, dor no estômago, e aí vai, tantas outras coisas, dor de dente, se não for um motivo uma cárie, sabe? Eu tenho batido muito nessa tecla. Existem médicos hoje que falam que se a doença não for congênita ou causada por um elemento externo, um acidente ou algo assim, ela tem fruto da psique. É a psique que derrama e despeja essa energia. Então, e como fica o nosso espírito nisso tudo? Como o espírito não consegue dispensar a vida para o nosso espírito humano, ele também adoece. E é por essa razão que a saúde da alma, ela é o mesmo que saúde psicoemocional e saúde da psique, ela é uma questão tão séria. Nós precisamos aprender a gerenciar a nossa psique, prezando pela saúde dela, para que haja saúde em todo o nosso ser tripartido. Cristo é o nosso modelo. Então, Cristo soube gerenciar a alma dele, a psique dele. Por isso, ele soube dominar seus próprios pensamentos e vontades, ele soube ter emoções sem deixar que as emoções o tivessem. Isso é gerenciamento. Então, a boa notícia para nós, que somos filhas de Deus, é que através da vida desse irmão mais velho, nós podemos aprender também a gerenciar pensamentos, emoções e vontades. Nós podemos vencer toda a morte que está alojada em nosso interior e podemos viver uma existência mais plena de saúde nas 3 esferas do nosso ser tripartido. E o Pai é tão gentil e maravilhoso para conosco que ele nos deu um dispositivo que, entre as muitas funções que ele tem, é um alerta, um indicativo de quando a forma como nós temos nos conduzido pode estar sendo prejudicial, tanto para a nossa saúde, quanto para a saúde dos que estão à nossa volta. Alguém arrisca aí dizer que dispositivo é esse? Se alguém quiser falar aí, a Josi depois escrever. Esse dispositivo é a paz. Eu acho muito importante e riquíssimo que nós possamos compartilhar disso hoje à tarde. A paz, ela é o dispositivo que indica o nível da saúde da nossa alma e, consequentemente, o nível de saúde de todo o nosso ser. Vamos lá. O que diz Tessalonicenses 5, 23? Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, fiquem à vontade, tá? São versículos que já tenho de cor. 5, 23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É a paz que santifica, que conserva de forma íntegra e irrepreensível as 3 partes do nosso ser, espírito, alma e corpo. O que diz Filipenses 4, 7? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mente e coração aqui estão representando as instâncias psíquicas, né? Mente e coração é a alma. E o que é que guarda essa alma? É a paz.
O que diz Provérbios, 14:30, isso, 14:30, se eu não me engano, a parte A, na versão King James atualizada, que fica claro, fala assim, a paz de espírito é saúde para o corpo. Então, sem a paz no espírito, não há saúde no corpo, e corpo aqui está abrangendo o ser tripartido, e não só o corpo físico, especificamente. Então, ver como a paz é o indicativo de saúde no ser tripartido, agora, você pode me perguntar, e quais são os sinais que nós podemos, os sinais que podem nos indicar que está faltando paz no nosso interior? Então, nós podemos começar a avaliação a partir de alguns sinais mais perceptíveis, mais simples, como, por exemplo, sono. Se o meu sono é insuficiente ou de má qualidade, pode ser um indicativo de falta de paz. Aqui, faltou sono, então está faltando paz? Não necessariamente, às vezes você está passando por uma turbulência hormonal, né, uma questão fisiológica. Mas, à exceção dessas questões fisiológicas, se você não tem um sono de qualidade, por exemplo, tem gente que diz que dorme 10 horas, mas acorda parecendo que foi surrado. Tem gente que dorme 6 horas por noite, está tranquilo e produtivo, acorda super descansado. Então, tudo bem. Mas se o sono é de má qualidade, se eu durmo e acordo indisposta, então, e não é nenhum fundo fisiológico, pode ser falta de paz. Outro indicativo, eu me sinto psicológica ou emocionalmente exausta? Se sim, falta paz. Eu vivo relacionamentos conflituosos, com qualquer um que seja? Eu tenho problemas e assuntos mal resolvidos, de qualquer ordem? Eu cultivo pensamentos ruins, pensamentos de ameaça, de falta, de medo, de tensão? Eu me sinto frustrada, ou seja, tenho expectativas, né, não correspondidas? Eu sou maliciosa? Eu sinto desejo, necessidade de falar mal do outro, seja para me defender ou para atacar? Eu penso mal do outro? Eu julgo os comportamentos, as circunstâncias que o outro vive? Eu sou amargurada, ressentida, rancorosa, irada, briguenta? E tem uma sem fim de razões aí que poderia ser um indicativo de falta de paz. Tem alguém com o microfone aberto, Josi? Se você puder, está dando um retorno aqui. Amém. Mas aí você pode perguntar, irmã, eu percebo que eu tenho paz em alguns assuntos e áreas da minha vida, mas em outros não. Então, eu tenho paz ou não tenho paz? A nossa meta é viver uma vida de paz, né? Ou seja, ser alguém que goza de um estado de paz. O que é isso? O estado de paz é uma situação permanente e invariável, onde a pessoa, mesmo diante de circunstâncias exteriores que possuem poder para minar essa paz, não se abala interiormente. Então, o estado de paz não depende de uma condição, não requer que tudo esteja bem exteriormente, né, para que a paz reine interiormente. Então, por exemplo, eu posso externamente estar enfrentando uma situação de desemprego, posso não possuir recursos financeiros para suprir as demandas da minha família, mas ainda assim gozar de paz e tranquilidade. Por quê? Uma das respostas é porque no assunto finanças, a minha mente e o meu coração já podem ter sido alcançados pela realidade de quem Deus é e de todas as suas promessas, né? E de quem eu sou para Ele. Então, ainda que tudo ao meu redor esteja desmoronando, eu não sou tomada pela inquietação ou pela ansiedade, porque a paz, que excede todo o entendimento, está guardando a minha mente e o meu coração concernente a esse assunto, entende? Então, nesse aspecto, a paz é uma questão de processo. O que é isso? Como mulheres caídas que nós somos, em nós mesmas não existe paz, porque ela é um atributo que vai sendo dispensado através da operação da cruz associada à palavra. Por isso, ainda que nós tenhamos sido alcançadas pela paz em muitos assuntos e áreas em que nós já fomos quebrantadas, ainda há um sem fim de outras áreas e assuntos das nossas vidas a serem alcançados ao longo da nossa existência através do quebrantamento. E isso se deve ao fato de que a paz é uma pessoa. A paz é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, o homem perfeito. Onde é que diz isso? Lá em Isaías 9:6 diz que ele é o príncipe da paz. Então, mesmo tendo paz, que foi conquistada no processo de constituição de Cristo dentro de nós, acerca de determinados assuntos, ao longo das nossas vidas ainda
circunstâncias se levantarão para que nós possamos ter esse Cristo constituído naquelas áreas em que ainda nós não temos paz, não tivemos ainda experiência com ele. Então, nesses casos, você pode me perguntar, então tá bom, nos assuntos em que eu já ganhei realidade de Cristo, já tive experiência com ele, eu já tenho paz. Mas aí vai se levantar circunstâncias em que eu ainda não tive experiência com Cristo e é justo para ele se constituir dentro de mim. Como é que eu vou fazer para lidar com essas circunstâncias se eu ainda não tenho paz nesse assunto? Aí vem uma outra questão. A paz é tanto o resultado de um processo, mas também a paz é resultado da fé. Em Isaías 30:15, a parte A, também na versão King James atualizada, diz assim, com efeito, diz o soberano Yahvé, o Santo de Israel, no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Então, a paz é produzida pela fé. Vê que riqueza? Então, eu posso ter paz em áreas da minha vida em que Cristo mesmo já está em pleno avanço, porque eu tive experiências de morte e ressurreição nesse assunto, e agora Cristo é quem opera, é quem assume, é quem responde nessa determinada área da minha vida, e não mais eu, e por isso eu tenho paz. Mas, de repente, uma circunstância se levanta em outra área da minha vida para me levar a essa mesma experiência de morte e ressurreição, né, e para que eu comece a tenha essa mesma paz seja criada dentro de mim. Então, para que eu passe por essa experiência, com paz, eu preciso aplicar a fé. Fé em quê? Fé na palavra, que é a pessoa de Cristo, na face de quem nós conhecemos a Deus. Fé nesse Espírito de poder que em nós habita, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo de dentre os mortos, como diz Romanos 8. Fé de que, da mesma forma como nas experiências anteriores de morte e ressurreição que você experimentou, a paz de Cristo mesmo foi estabelecida, então, nesse novo desafio, o resultado vai ser o mesmo, porque o desafio pode até ser novo, mas o seu Senhor e a sua palavra são os mesmos de eternidade a eternidade, percebe? Então, paz é tanto um processo de vida, você vai passando pelas experiências e a paz vai se estabelecendo, mas ela também é o resultado, é uma questão de fé. Na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Então, de acordo com as escrituras, a paz é um indicativo de saúde nas 3 esferas do ser tripartido, porque ela é o parâmetro do crescimento da vida divina em nós, ou seja, a paz, o tanto de paz que nós temos diante dos assuntos, nos relacionamentos, diante da vida, vai mostrar para você tanto o nível de saúde que você tem na sua psique, quanto o quanto de Cristo que há dentro de você, percebe? Então, essa questão da paz, ela é muito importante porque a paz que reina no nosso interior, ela não é somente para nós, mas ela é também saúde para aqueles que convivem conosco. Particularmente nós, as mulheres, nós temos de prezar pela nossa paz pessoal, porque a nós foi confiada a comissão de edificar pessoas. E a mulher que dispõe de paz interior, ela tanto é edificada, edifica a si, né, quanto ela edifica outros. Provérbios 14:1, um versículo que acho que todas as irmãs sabem de cor, né, que é a mulher sábia edifica sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a derriba. O versículo aqui não está falando de edificar a casa no sentido de limpeza, de organização, de decoração, sabe? Isso faz parte, mas não é o foco. O foco aqui é edificação das pessoas e ambientação do lar, no sentido de estabelecer o clima, o humor, os afetos que vão promover essa edificação. Então, para edificar as nossas pessoas, nós precisamos que elas estejam perto de nós, porque esse tipo de edificação ocorre através do nosso testemunho de vida, ocorre através do testemunho do poder da ação da cruz em nós, do testemunho da nossa comunhão com Deus, do testemunho da vida de Cristo operando em nós, mas também é uma edificação que se realiza através de ações de amor e através de conversa. Mas se nós somos mulheres que não gozam de paz, logo ninguém vai desejar estar perto de nós, porque uma mulher que não goza de paz interior, ela é uma mulher briguenta. Já ouviu falar de mulher barraqueira? Acho que todo mundo, né?
A mulher, o nome disso é contenciosa, uma mulher briguenta, irritada, maldizente, murmuradora e outras coisas. Agora me responde para você mesma, né? Quem é que gosta de estar perto de uma mulher assim? E olha só, lá em Provérbios, irmãs, façam notas, assim, se eu puder sugerir para as irmãs, anotem esses versículos para depois ler e orar, sabe, desfrutar do Senhor, porque é muito rico. Provérbios 21:9, na versão King James atualizada, diz: melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Esse é o 9, mas no mesmo capítulo, lá o versículo 19 diz: melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Sabe o que esses versículos estão dizendo para nós? Que ser contenciosa, ou seja, ser briguenta, né, irritada, murmuradora, é pecado. E esse é um pecado de avanço, porque ele só vai aumentando o estrago na vida da murmuradora, na vida da contenciosa e na vida dos que estão ao lado dela. Porque no versículo 9, é o primeiro versículo, né? Vem primeiro, diz que é melhor morar no fundo do quintal do que dentro da mansão com a mulher que é desse jeito. Então, a gente até está morando perto, ela está lá na mansão, mas eu estou no fundo do quintal. Só que esse pecado vai avançando, aí no 19 diz que é melhor ir morar no deserto sozinho do que com essa mulher. Vê que vai avançando, chega uma hora que é melhor estar lá no deserto. Sabe por quê? Ambientes tensos adoecem pessoas nas 3 esferas do nosso ser. Olha só, como é que os soldados e as pessoas que viveram situações de guerra concluem o quadro de guerra? Elas saem do quadro de guerra doentes, psicologicamente, emocionalmente doentes, né? É raro um ser humano que não saia de uma guerra acometido de estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático é uma patologia, é o nome de uma doença, né? As irmãs sabiam, por exemplo, olha que interessante, no sentido negativo, existem cônjuges, maridos, mulheres também, mas aqui que eu estou falando para mulheres, a gente tem que focar. Existem maridos que terminam o casamento com estresse pós-traumático. E pior, há filhos que sofrem de estresse pós-traumático, que é uma patologia que acomete pessoas que saem da guerra. Tem filhos que são acometidos por esse estresse por conta do convívio no lar com os pais. E isso é um alerta para nós. Se o clima da casa é tenso, as pessoas adoecem. Elas não perfazem um desenvolvimento adequado. Mas se o clima no lar é tranquilo, o ser humano se desenvolve de forma saudável. Porque a paz é a base que nós necessitamos para amadurecer adequadamente. Ainda que não seja garantia da maturidade, entende? A paz é a base, mas não somente isso vai garantir que a pessoa realmente seja amadurecida. Então, esses versículos aí de Provérbios, eles vão revelar que a disposição de espírito de uma mulher que não encontrou paz com Deus, paz consigo mesma, que é a paz interior, é uma disposição para contender, o que redunda em pecado e que afasta as pessoas de perto dela. E se as pessoas se afastam dela por essa falta de paz, como é que ela vai cumprir o papel que o Senhor comissionou para ela, que é edificar pessoas? Entende? Então, o seu trabalho é edificar marido, filhos e aquelas pessoas que o Senhor entregou na sua mão. Mas se as pessoas não aguentam ficar perto de você, como é que você vai cumprir a sua comissão diante do Senhor? Eu atendo mulheres que buscam ajuda porque os seus filhos são impossíveis, porque eles brigam, eles xingam, eles batem, ou então são crianças medrosas, introvertidas, ou então crianças que apanham, né, de outras, ou que estão apresentando comportamentos estranhos. Mas também tem aquelas mulheres que estão buscando ajuda porque os maridos querem se divorciar, o marido vive atrás dos amigos, ou então vive nos bares, ou no futebol, ou afundado em vícios, ou então até mesmo em coisas legítimas, como trabalho e serviço na igreja. Daí, quando nós nos inclinamos a analisar o caso, o que é que essas mulheres percebem em si mesmas? Que ela é uma mulher contenciosa, briguenta, irritada, murmuradora, sabe, amarga. Então, ela não teve sabedoria na ambientação do clima da sua casa.
Ela não teve sabedoria para se relacionar com os filhos e com o marido. Então, ao invés de promover no lar uma esfera de respeito, de cuidado, de amor, de aceitação, elas mesmas fizeram do lar uma esfera negativa. Ao invés de falar, elas gritam. Eu queria fazer um parênteses aqui. Cuidado, irmãs. A gritaria é horrível. Lá em Efésios 4, se eu não me engano, mas Efésios 4 ou 5, a partir do versículo 25, diz assim, longe de vós toda gritaria. Não é isso? Por quê? Por qual razão? Ele fala, para não entristecer o Espírito Santo. Mulheres que gritam não têm operado o Espírito, não têm a companhia do Espírito. O Espírito Santo não está ali naquela esfera, porque a gritaria afasta. Então, mulheres que, ao invés de falar, gritavam, ao invés de escutar, praguejavam, ao invés de acolher, desamparavam, ao invés de aceitar, rotulavam, e aí por aí vai. E aí você pode estar aí se perguntando, tá, agora a culpa do clima lá em casa sou eu. E aí eu quero que você responda para você mesmo. Se lá na sua casa, tá, seu marido e seus filhos dentro de casa felizes, tranquilos, e você chega irritada e transtornada, como é que vai ficar o clima do lar? Eles vão continuar lá, felizes e tranquilos? Geralmente, quando o marido e filho estão dentro de casa uma boa e a mulher não está, todo mundo fica apreensivo, não é assim? Todo mundo tensionado, porque a mulher é quem dá o clima do lar. Mas se acontecer o inverso, se você estiver em casa feliz com seus filhos, gozando de paz, e o seu marido chegar nervoso, o humor dele vai alterar o seu e o dos seus filhos? Não. No máximo, vocês vão ali dar suporte, respeito e tudo, mas quem dita o humor da casa é a mulher. A mulher, então, veja, se quem dita o humor da casa é a mulher contenciosa, briguenta, esparrama isso pela casa, isso mostra que ela não tem paz. Se ela tivesse paz, ela teria habilidade para lidar com a situação e agir de maneira diferente. Então, contenciosa significa isso, né? Falei, briguenta, uma pessoa que tem tendência a lutar, a discutir, a rivalizar, a litigar, a disputar, a competir, e aí você possa tentar se acalmar pensando assim, bom, mas eu não estou brigando com ninguém, não estou litigando com ninguém. E aí, é importante a gente saber que a questão o fato de você manter esse sentimento de briga, de murmuração, só para você não explodir para fora, mas ficar com você para dentro, explodindo para dentro, isso não faz de você uma pessoa menos contenciosa. Você continua uma pessoa briguenta com um ânimo, uma disposição espiritual de briga, de murmuração, de amargura. Porque essa é uma condição que afeta, que não é só uma exposição exterior, é interior também, e que vai fazendo dano para você. E aí, às vezes, você é contenciosa e não xinga, não briga, não faz nada disso, mas você mata na unha, você faz guerra fria, ou outras coisas, né? Ou até o fato de você ficar neutra, sem falar nada, já prejudica, porque o Senhor não quer uma mulher neutra, o Senhor quer mulheres resolutas, mulheres que se dominam, mulheres que têm capacidade para fazer algo, mas deixa de fazer em favor da glória, se for o caso, ou não tem capacidade, mas faz por meio da glória. E aí, lá em 2, para finalizar, em 2 Samuel, no capítulo 7, entre os versículos 1 e 17, narra a aliança que o Senhor fez com o rei Davi. O rei Davi, ele teve o desejo de edificar a casa para Deus, mas ele não pôde, porque ele era um homem de guerra. Então, o Senhor jurou a Davi que ele mesmo levantaria um descendente do rei, né, que o edificaria a casa. Veja que princípio que nós temos que aprender, que princípio que tem que arrebatar as nossas vidas, né, e nos arrebatar das justificativas. Gente de guerra não edifica casa. Mulher de guerra, mulher que briga, mulher que luta, mulher que contende, mulher que resiste, não edifica casa, não edifica marido, não edifica filhos, não edifica filhos dela, nem espirituais. É por isso que o Senhor teve que levantar outro na descendência de Davi,
porque Davi era um homem de guerra. E aí o Senhor escolheu o filho dele, Salomão. E o significado do nome de Salomão é pacífico. São os pacíficos que edificam a casa. Então, qual é o perfil da mulher que edifica? A pacífica. Só a pacífica é edificada, só a pacífica edifica. A questão da paz é tão profunda que ela requer, inclusive, que nós tenhamos cuidado com o excesso de barulho. Em 1 Reis, no capítulo 6, nós lemos a passagem que Salomão está edificando o templo. E olha que curioso, porque lá no versículo 7, Salomão manda que as pedras sejam cortadas lá nas pedreiras. E qual é a razão disso? Era para que não se ouvisse o som das ferramentas cortando as pedras. O trabalho era feito de tal forma, delicada e minuciosa, que os blocos eram encaixados, com o fim de que não houvessem estalos, né? E o que é isso aqui? Isso é a representação de que o lar não é lugar para se ouvir gritos, discussões, oposições, todo esse barulho, toda essa rinhação. E o que significa a pedreira? A pedreira é o lugar da comunhão, em que nós, de joelhos diante do Senhor, nós vamos laborar para que a nossa edificação, a edificação dos nossos e a edificação do nosso lar seja concretizada. E nisso também implica a edificação da igreja. Então, o princípio dessa passagem é claríssimo. Não há edificação de pessoas com guerra. Pessoas, lares, relacionamentos e até a própria igreja só se edifica por meio da paz. Então, nós precisamos aqui aprender a ser pacificadoras. Se o nosso desejo não só ter paz, mas ser pacificadora, pacificadora do lar, dos relacionamentos, da edificação da noiva de Cristo. Se o nosso desejo é nos tornarmos filhas de Deus, filhas ruiosas, filhas maduras, então nós precisamos laborar para que em nosso interior haja paz, a fim de nós nos tornarmos as pacificadoras. Porque em Mateus 5:9 diz que é a pacificadora que é chamada filha de Deus. A palavra aqui, essa filha, é filha ruiosa, né? Então, a paz é a condição para que a vida de Deus cresça em nós e nos torne filhas maduras. Uma pergunta que talvez, uma pergunta não, uma constatação, né, que talvez alguma irmã possa ter. Ô, irmã, o que eu mais quero é ter paz e ser pacificadora, mas eu não sei nem por onde começar. E a outra boa notícia é que o Senhor pode chamar a existência em nós coisas que não existem. Não é assim que diz lá Romanos 4:17. Olha a prova disso. Em 1 Pedro 3:6, ele menciona que de Sara, que é a esposa de Abraão, né, que de Sara nós nos tornamos filhas. O nome Sara significa princesa. A princesa é aquela que carrega a nobreza nos seus ombros. E junto com o status de nobreza, ela carrega também as responsabilidades e o compromisso com o progresso do reinado. Por isso, todos os comportamentos da princesa convergem para essa comissão, para esse objetivo. Nós somos realeza, assim como Sara, porque nós somos filhas de Deus, e também nós temos um compromisso de casamento com o rei do reino dos céus, então nós somos realeza. Mas assim como nós podemos ainda não ter um comportamento adequado de uma princesa, mas podemos desenvolver, né? Também não foi sempre assim o comportamento de Sara. Sara não foi sempre uma princesa. Sara antes se chamava Sarai. E sabe o que significa Sarai? Contenciosa, briguenta, disposta à luta, ao litígio, à resistência. Ela era uma mulher frustrada, triste, amargurada e briguenta. Por quê? Em várias razões, inclusive essa questão da maternidade. Ela não tinha paz interior. E com essa disposição, ela levou o marido a praticar um ato que resultou em dano para toda a família dela, que foi a questão de Agar, né? E não só para a família dela, mas para toda a família da fé, que tem proporções de dano que alcança até os dias de hoje. Mas após o operar de Deus na sua vida, ele mudou o seu nome para Sara. Então, a contenciosa passou a ser princesa. O Senhor trouxe à existência coisas que não existem, certo? Isso mostra claramente que somente depois de gozar paz interior, Sara pôde, num segundo momento, diante dos conflitos entre Ismael e Isaac,
cooperar para a edificação da sua família com um conselho que foi abençoado pelo Senhor. Então, essa mulher, lá quando era Sarai contenciosa, deu uma sugestão para Abraão que levou a um dano tão grande. Mas depois do processo de trabalhar de Deus na vida dela, e que tornou ela uma princesa, ela deu um segundo conselho. Ali ela já era uma mulher pacificadora. Ali aquele conselho foi aprovado pelo Senhor. E aí o Senhor achou caminho para poder resolver a questão de Ismael e a questão de Isaac. O Senhor pode trazer existência em nós a paz, o espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante dele, como menciona lá em 1 Pedro, no capítulo 3. Mas para isso, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos laborar nesse Cristo, porque afinal é ele a concretização de toda essa edificação em nós. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, de apenas escutar mensagens aos finais de semana, ou até mesmo uma mensagem aqui e outra ali, né, ao longo da semana. É preciso ir até Deus, em oração, em comunhão, e depois para a palavra, comer, conversar, digerir essa palavra que você comeu em conversa com ele. Caso contrário, quando as situações se levantarem, nós vamos mais uma vez mobilizar o nosso velho homem, que é contencioso, para lidar com as questões, porque não tem como você lidar com as questões de uma maneira nova, por meio da vida de Cristo, se não há Cristo dentro de você, dentro de mim, se não há um bom depósito dentro de você e dentro de mim, um bom depósito no qual nós possamos recorrer para lidar com as situações gozando de paz. Então, só arrematando, se você quer ter paz na sua alma, paz psíquica, você precisa, você quer ter saúde na sua alma, na sua psique, você precisa de paz. Paz é o elemento que vai te dizer tanto o quanto de saúde você tem no seu ser tripartido, quanto o quanto de Cristo tem constituído dentro de você. É por meio da paz que você vai poder levar a cabo a comissão que o Senhor te confiou, de edificar pessoas. E é a paz que vai fazer, essa paz interior vai te constituir numa filha madura, uma pacificadora. E é essa pacificadora que vai ser útil nas mãos do Senhor. Para isso, orar, se esforçar, como disse Paulo, né, em tudo que puder, no que depender de nós, nos esforçarmos para ter paz com os outros, orar para que seja estabelecida paz nos nossos relacionamentos, seja estabelecido Cristo nos nossos relacionamentos, na nossa casa, domar a língua, porque entre a lista de pecados, as listas de pecados que nós levantamos, a exceção, por exemplo, lá em Efésios, 4, do 25 ao 32, é uma lista de pecados que eles mostram ali, a exceção do furto, todos os demais pecados, inclusive a gritaria, são pecados da língua. Com a língua nós entristecemos o Espírito de Deus e sem ele não há paz e nem cumprimos o nosso papel. Então, domando a língua já se resolveria quase que 100% dos problemas do ser tripartido. Língua serena, Provérbios 15:4 diz isso, a língua serena é a árvore de vida. Quem é a árvore de vida? Lá em Apocalipse 22:2 diz que Cristo é a árvore da vida, e que essa árvore, ela tem folhas que podem curar os povos. Então, exercitar uma língua serena é cura para nós e para os outros. Eu espero que essa palavra tenha cumprido o papel, né, que ela tinha, que é de falar ao coração das irmãs, segundo a vontade do Senhor. E agora eu me disponho para as perguntas, para a gente ir para essa rodada de perguntas e respostas. Eu agradeço às irmãs, Jesus é o nosso Senhor.